Olá, eu sou o James Pinheiro e junto conversaremos sobre assuntos do mundo jurídico que influenciam a nossa sociedade e que nem sempre alguém tem tempo e paciência para explicar. Então vamos juntos para mais um programa Advocacy. Hoje vamos tratar de um assunto que vem gerando muita polêmica em toda a sociedade. A Lei Rouanet, que é a Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Recentemente, a Lei Rouanet tem sido atacada como uma ferramenta de financiamento de projetos de caráter ideológicos e religiosos. Será resultado de um desconhecimento da norma legal? Será que as pessoas conhecem os objetivos ou o verdadeiro espírito da Lei Rouanet? Ou têm sido levadas pela desinformação a um crescente sentimento de intolerância com um pensamento diferente? Para debatermos o tema, encontram-se conosco a doutora Diana Gebrim, ela é advogada, especialista em gestão de projetos culturais, sócia fundadora da Diversidade Consultoria e da Pianco e Gebrim Assessoria Jurídica. Também conosco a professora Isabel Coimbra, professora e coordenadora de projetos de extensão na área de dança da UFMG, produtora de eventos artísticos e culturais. E para fechar a nossa conversa, contamos com a participação da doutora Luziene Medeiros de Lima, que é juíza da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte e é nossa parceira aqui no Advocacy. Vamos iniciar perguntando à doutora Diana. Doutora, o que é a Lei Rouanet? Primeiramente, vale mencionar que os incentivos fiscais eles estão previstos na Constituição Federal, no artigo 174. Ele trata tanto de incentivo na área do esporte, na área cultural e na área social. E a Lei Rouanet, ela veio a partir do capítulo dos direitos culturais, também previsto na Constituição Federal, que é o 215, 216 e 216-A. E ela instituiu o PRONAC, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura. E para que esse PRONAC foi criado? Que é para contribuir para facilitar a todos os meios para livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais, promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais, apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos criadores, proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional, salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver da sociedade brasileira, preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico brasileiro, desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de outros povos ou nações, estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória, e priorizar o produto cultural originário no país. O que a lei permite? Ela permite que pessoas físicas ou jurídicas patrocinem projetos culturais através de isenção fiscal. No caso da Lei Rouanet, é imposto de renda, mas existem mecanismos, dependendo da esfera, pode ser ICMS ou pode ser ISSQN, mas nós vamos voltar aqui, nós vamos nos ater à Lei Rouanet. Esse abatimento do imposto, ele varia de acordo com o segmento cultural em que o projeto é aprovado, porque existem 2 artigos na lei, que é o artigo 18 e o artigo 16, que delineia quais vão ser, os perfis de projetos que vão ser inseridos em cada um desses artigos. O artigo 18, ele permite o abatimento total do imposto de renda, da pessoa jurídica, mas é total no máximo de 4% do que a pessoa jurídica tem a pagar ou 6% do que a pessoa física tem a pagar. Ou seja, ela não vai abater os 100% do que ela tem a pagar imposto, não. O governo permite que 4% que a pessoa jurídica tenha a pagar de imposto de renda, que ela destine a um projeto cultural devidamente aprovado no Ministério da Cultura.
O procedimento de aprovação do projeto, ele passa por diversos momentos. Ele é feito, antigamente era feita na escrita e mandavam os formulários para o Ministério, contendo toda a documentação. Já há uns anos, o governo informatizou e criou o novo, antes era o SALIC, agora chama Novo SALIC, e os proponentes, pessoa física ou pessoa jurídica, inserem seus projetos ali, adequando ele em termos de, tem que ter todos os tópicos, justificativa, objetivos, público, com número de público, local de realização. Hoje em dia é cobrada a questão da acessibilidade, por causa da legislação dos deficientes, que já é antiga, mas que ela não obrigava os projetos a atenderem esse nicho. Impacto ambiental, se o projeto gera impacto ambiental e de que forma que ele consegue amenizar. Então, o proponente que apresenta, currículo é muito importante. Sim. E, principalmente, eles exigem nos 2 últimos anos para evitar que pessoas que trabalharam há muitos anos atrás entrem. Então, atendendo a esses requisitos formais, que é uma tramitação interna, os técnicos, o Ministério da Cultura tem investido há muitos anos em capacitar, em montar uma equipe competente e que entenda do formato dos projetos e que saiba para aplicar, para aceitar ou não, porque primeiro o projeto se torna uma proposta. Quando o Ministério reconhece que aquela proposta realmente ela está um pouco embasada, ela vira projeto, não quer dizer que o projeto vai estar apto a captar recursos. Doutora, nós vamos voltar em alguns outros aspectos da lei, mas 2 me chamam a atenção. Assim, a abrangência de tipo de projeto, de natureza de projeto que podem ser apoiados ou financiados com os incentivos previstos na Lei Rouanet. E a forma de financiar também, né? Até parecido com outras áreas, igual o Fundo da Infância, que pode receber doação com dedução de 4%, 6%, etc. Ou seja, a pessoa jurídica, a empresa, pode fazer uma destinação do chamado imposto devido, e desse imposto devido ele pode deduzir até 4%. Pode doar mais, mas só deduz até 4%. Nós vamos voltar à lei ainda, mas eu queria perguntar aqui para a professora Isabel, dentro desse universo ali, desse elenco que está descrito na lei, contempla muito tipo de projeto? E eu estou perguntando pelo seguinte, como nós começamos aqui falando, às vezes parece que a Lei Rouanet só financia um tipo de projeto. Ou então que a Lei Rouanet tem cara de projetos mais ideológicos e até partidários. Ou tem cara de projeto que mais ligado a algum tipo de religião ou contra algum tipo de religião. O que eu costumo dizer é, a lei não tem religião e nem tem ideologia, não é isso? Que tipo de projeto que pode, na prática, ser financiado com a lei? Olha, todos os projetos de âmbito cultural, artístico, né, como ela leu bem, ele é muito claro, né? A lei ela é muito clara, esse documento. O problema é que pouca gente tem acesso e compreende, né? Por mais que foi tão interessante você ler, sabe, Diana, assim, a gente ouvir, né? Parece que ele vai dando mais sentido ainda. Eu acho que o grande problema que a gente tem é a falta de informação, né? Ou a falta de interpretação. Às vezes não tem o apoio de uma pessoa como a Diana, uma pessoa que entende a lei, que tem o acesso, para poder trazer acessível, né, o projeto. Então, quer dizer, muitas vezes os projetos que são aprovados, né, talvez nem porque eles sejam melhores que os outros, mas porque eles tiveram uma assessoria, tiveram uma ajuda de alguém que compreende e lida melhor com a lei. Mas uma coisa é claro, muitos projetos eles só acontecem porque ele tem o apoio da lei, né? Sim, porque ele tem condição de ter um aval dessa lei do governo, do MIC, para poder buscar o patrocinador, o apoio. Pegando aí o gancho do que você está falando, eu gostaria de perguntar, questionar, porque nós sabemos que existem projetos em que as pessoas não têm não são pessoas que são
tem uma remuneração grande com seus trabalhos, etc. e tal. A lei ela é abrangente, ela é democrática. Ela tanto pode atender pessoas que não tenham recursos, como aqueles também que têm recursos. A lei ela é democrática. Eu queria indagar de vocês, qualquer um pode responder se for o caso, esses projetos de pessoas que já são mais abastadas, artistas com mais condições, a lei poderia, no caso, contribuir de forma que eles dessem um retorno ao fundo? Não, a lei como está agora, não. Porque ela não pode fazer se a pessoa preenche os requisitos, se ela tem experiência na área cultural, se ela tem trabalhos anteriores, se a finalidade do projeto dela é cultural, o Ministério da Cultura não pode negar a aprovação. Se ela cumpriu todos os requisitos, se ela está toda regular, ele não pode negar, porque ele não entra na parte subjetiva, certo. Ele só entra na parte objetiva. Doutora, desculpa, deixa eu então fazer uma interrupçãozinha para uma pergunta. Então, os critérios são objetivos, né? Não tem essa assim, vou tratar de forma mais política tal projeto. Os critérios estão nas normas? Estão nas normas, eles são ponto a ponto. Seguiu, aprovou ali, o Ministério da Cultura reconheceu, e não tem partido mesmo ali, tanto que a gente pode ver que os projetos eles são feitos de diversos partidos, ou tendências, não é nem partidos, não tem, é objetivo, é estritamente objetivo. E aceita, desculpa, projetos assim, algum projeto cultural ligado à religião, isso é possível ou tem que ir, é só cultura, né? Não, é só cultura. É claro que assim, a religião, é estritamente proibido na legislação. Hoje eles estão até com uma legislação mais atual. A Lei Rouanet continua, é a principal, mas tem as instruções normativas que especificam mais o mecanismo. Caráter religioso não pode. De promoção pessoal também não pode. Mas caráter religioso, a não ser que tenha um contexto histórico ali, que tenha acaba abarcando a religião. Sim. Mas religioso... Ou um tema, né? Por exemplo, você vai fazer um espetáculo que é a Arca de Noé, por exemplo, né? Você tem até uma música do Chico Buarque, né? Que é um espetáculo. Então, assim, a gente já fez um trabalho de pesquisa para produzir projeto, né? E o que a gente vê, que a gente conversa muito com colegas que propõem, é que muitas vezes o projeto é um projeto bom, mas chega faltando documento. Ou um orçamento, um problema, o orçamento, né? Você faz um orçamento, a gente estava conversando antes, né, Diana? Como é moroso isso, né? Porque a gente vê um cuidado que é uma coisa que eu acho que é muito positiva, o cuidado, mas em compensação a morosidade, de repente o orçamento, para quando vai acontecer, ele já está obsoleto. Eu observei também, pela lei, né, na leitura da lei, que os recursos que são financiadores, né, da lei, são advindos das doações, como você já explicou muito bem, tanto de pessoas físicas como pessoas jurídicas, mas também a lei prevê que o Tesouro Nacional possa também entregar. Aí eu penso, como o Tesouro Nacional é ente público, né, eu penso da seguinte maneira, não querendo ser aqui advogado do diabo com a história, mas até já questionando, porque às vezes essas questões o público em geral fica preocupado, eu penso o seguinte, talvez quando algum desses recursos que são advindos do Tesouro Nacional são empregados para justamente, vamos dizer, um show de um artista famoso, que é um direito, é democrático, como nós já questionamos, já falamos, não teria que, no caso, no final, esses recursos voltarem para o fundo, já que ele advém do ente público? Eu vou pedir um minutinho, porque nós vamos fazer um intervalo, uma pausa para o café e já nós voltamos. E não deixe de se posicionar sobre esse assunto através das nossas redes sociais, Facebook e o Instagram, e também através do nosso WhatsApp que nós estamos divulgando aqui. Já a gente volta.
Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje debatendo a Lei Rouanet. E lembrando, se você tem dúvidas, sugestões e elogios, envie uma mensagem para o nosso número no WhatsApp, 31 98 027 0984. E eu vou voltar agora com a pergunta que a doutora Luziane deixou para a Diana. E aí, Diana? Nossa, achei interessantíssima a sua pergunta. Vale a pena a gente diferenciar que o recurso do Tesouro Nacional, ele entra como recurso direto e ele é separado da Lei Rouanet. A Lei Rouanet ele é recurso indireto, porque não deixa de ser recurso público, mas como tem o patrocinador ali, que destina, ao invés de pagar o imposto para a empresa, paga, entrega para o projeto, né, repassa para o projeto. No caso dos recursos do Tesouro, eles vão para o Fundo Nacional de Cultura. O processo de seleção do Fundo Nacional de Cultura são editais específicos da Secretaria de Fomento e da Secretaria do Audiovisual, e as únicas entidades que podem se candidatar a esse recurso são entidades sem fins lucrativos ou da administração pública. Então, essas pessoas jurídicas com fins lucrativos ou pessoas físicas, elas nunca vão poder pleitear esse recurso. Ele é bem restrito mesmo. Os montantes dos projetos são bem menores, porque a Lei Rouanet chega a permitir, dependendo do nível, se é proponente iniciante, então tem as escalonagens, mas chega a permitir 5 milhões de reais. O Fundo Nacional, ele tem valores menores. E todo o procedimento de execução do projeto através do fundo no SICONV, que é aquele sistema de convênios do governo federal, e a administração pública tem que atender aos procedimentos licitatórios e as entidades sem fins lucrativos, os procedimentos análogos, né, que hoje, até dentro do sistema, as próprias contratações são feitas dentro do SICONV. Então, é diferente, não compete, não são recursos que competem, certo. E o Fundo Nacional, o caráter dele, até dele privilegiar a administração pública ou entidades sem fins lucrativos, o foco dele é outro, que ele não tem muito caráter comercial. Ele não é que ele pode até ter, né, mas assim, é diferente de quem capta recurso incentivado. Né? Então, quando você fala das organizações sem fins lucrativos, a gente comumente chama de ONGs, né? Essas que são as associações, fundações, que são as modalidades jurídicas delas, e que atualmente a lei chama de OSC. São as organizações da sociedade civil, com base na lei agora mais recente de parceria que o governo federal adotou para firmar parceria com as organizações. Eu vou aproveitar aqui e perguntar para a Isabel. Então, há a possibilidade, por exemplo, de uma igreja fazer um projeto cultural e buscar apoio ou incentivo via Lei Rouanet? Sim, por meio de uma fundação, de associações. A igreja em si, não, até por causa a própria lei, ela tem artigo impeditivo disso. Mas via uma fundação, associação, é totalmente possível. De caráter cultural, é bom lembrar. Tendo o estatuto tem que contemplar nos seus objetivos, né? Cultura, arte. É interessante lembrar também que tem uma legislação que está obrigando a cota de produto nacional nos canais de TV. Sim, então, pode ser interessante ir por esse caminho. Pelos recursos da Ancine. Porque a Ancine é a Agência Nacional de Cinema. Ela regula, sobretudo, a produção audiovisual no Brasil, né? Então, por exemplo, a TV a cabo, as empacotadoras... Tem uma lei de audiovisual também, né? Tem incentivo. Então, elas são reguladas a agência é a Ancine. E dentro da regulamentação para a produção, um percentual tem que ser produção nacional, ou seja, as TVs a cabo têm que veicular um percentual de produção nacional, né? E no horário nobre, inclusive, tem que ter um percentual bem alto de produção nacional. Ou seja, isso também é um incentivo, porque há também incentivo via o fundo da Ancine para as produções culturais. Mas o meu foco é porque, às vezes, o que nos parece, Isabel, assim, para quem não conhece, quem não trabalha com incentivo cultural, tudo pode ser produzido, ou um projeto pode ser proposto para ter o incentivo da Lei Rouanet. E projetos culturais que são de igrejas não podem. Então, não é isso, né?
porque as igrejas têm projetos culturais, né? Sim. Isso não impede que a igreja tenha projetos culturais, mas para ela buscar o incentivo da lei, nós não temos abertura. Né? Por causa da finalidade. Por causa da finalidade. Mas ela pode fazer via uma ONG. Quantas igrejas têm ONGs, fundações, associações? A maioria tem uma organização assim, né? Agora, a gente não vê muito, né, doutora Luziane, assim, projetos culturais, assim, estou pegando um foco aqui rapidinho, eu vou até explicar por quê, não é porque esse é assim, vamos tratar de cultura, projeto cultural de igreja, não é isso. Eu acho que é porque as igrejas, elas ficam mais fechadas, né, dentro do casulo da própria igreja. Então, aqueles eventos culturais que a gente sabe que existe, por exemplo, canto coral, orquestra, isso são eventos culturais que a igreja também promove. Teatro, dança, né? Dança, tem em todo lugar. Tem isso também. Só que as igrejas geralmente não põem para o público externo, fica muito circunscrito à própria estrutura da denominação, da própria igreja. Então, talvez seja isso. Talvez as igrejas precisam mais se abrir para mostrar o que elas praticam de cultura, porque tem também a cultura religiosa, né? Tem uma cultura assim artística muito rica, né? Exatamente. Você vê as cantatas musicais, a própria igreja. Quantas igrejas, né? A gente não precisa nem falar nem de denominação, mas um número de musicais que o pessoal está fazendo em teatros, óperas, uma qualidade técnica muito grande. O problema, eu acho que é cultural, sabe? É verdade. Ou até desconhecimento. É um desconhecimento cultural. A igreja está acostumada a gerir, né? Os seus projetos. Cada um é um mecenato diferente, né? Cada um tira do seu bolso, é muito colaborativo, né? Todo mundo colabora no figurino, todo mundo colabora na maneira de produzir. Então, é questão cultural. Na verdade, você não é só o voluntário, né, Isabel? Você é voluntário e banca o voluntariado. Figurino é voluntário que paga, etc. Eu chamo a atenção porque, às vezes, assim, tem algum tipo de exposição, de projeto cultural que choca, né? Recentemente, assim, nós não vamos adentrar aqui esse fato que aconteceu recentemente, assim, mas teve muita repercussão ou reação das igrejas em geral, das igrejas cristãs. E eu acompanhei um debate aliás, um discurso de um deputado, ele falando, olha, houve um cometimento de crime, eu não quero entrar nessa seara aí da polêmica, mas assim, houve uma manifestação, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista da religião cristã em geral, que se sentiu ofendida. E aí é que eu provoco a conversa, assim, olha, a Lei Rouanet, e eu acho que o objetivo nosso é importante falar da Lei Rouanet, a Lei Rouanet é para promover esse tipo de exposição, é para todo tipo de expressão cultural, né? Não é isso? Isso. Ou seja, se a igreja quiser também montar um espetáculo de dança, de teatro, ela pode ir pelas vias, atendendo os critérios legais, e também apresentar um projeto. Ao invés da gente reclamar que promoveram uma exposição que agrediu a religião das pessoas. Você fazer o projeto e ele ser aprovado ou não. Se ele cumprir todos os requisitos, né, porque a lei ela não está preocupada com a religião de ninguém, né, ela não está preocupada com o juízo de valor, né, mas se os requisitos ali foram cumpridos. Tanto que muitos projetos eles têm caráter religioso mesmo. Vários filmes são de histórias da Bíblia. Os projetos de comunidades tradicionais, que é com quem eu lido bastante, são festas religiosas, tem muito. O brasileiro, né? O brasileiro é muito religioso, então ele pode sim, tem que lembrar de sempre focar em ser uma expressão cultural, né? Em não levar para o lado de doutrina, mas como expressão cultural é totalmente possível. Agora, isso é importante, porque nós vimos muitos artistas, digamos assim, não religiosos, ou não gospel, como hoje é utilizada a expressão, que têm apoio para os seus projetos, para shows, para a produção de CD, de DVD, etc. E aí eu acho que é uma pergunta também, já que nós estamos nessa esteira aqui de discussão, caberia, por exemplo, algum cantor, algum grupo
que só canta música religiosa, música evangélica ou católica, chamada música gospel, também busca incentivo para um CD, um DVD, um projeto dessa natureza? Olha, é possível, depende de diversos fatores. Tipo assim, não, ela tem que ter uma experiência na área cultural. Ela é cantora popular, porque o caso é o seguinte: a lei ela define o tipo de música que ela pode pode entrar, música erudita, música popular. Então aí depende se atender se entrar dentro desse formato de música, sim. Agora, como música religiosa, a princípio não. Mas se for, ela é já uma cantora, a pessoa é uma cantora com já repertório, então ela consegue. É porque você tem que comprovar um currículo, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna minha lá da Federal, que ela entrou com um projeto e ela assim, sabe, professora, você me ajuda, tal, com seu currículo. Aí ela me trouxe o projeto, eu vi. Né? Quer dizer, porque você tem que comprovar uma qualidade do produto também, né? Através das pessoas que estão envolvidas. Né? Agora, a música é questão cultural, né? Vou voltar, que às vezes é música gospel, né? Mas a música gospel, ela é uma poesia também, né? É você olhar para aquele produto como arte e não como gospel. Então, até na forma de defesa, na forma de apresentação do projeto, não pode ser dado o caráter religioso ou gospel. Ele tem que ser dado puramente, exatamente. Porque as músicas muitas são isso, as músicas, o blues, o jazz, eles todos são músicas religiosas que tratavam de uma tristeza, né? Não, e também tem cantores populares como Roberto Carlos, Jesus Cristo, né? Então está ali exaltando o nome de Jesus, né? Então, por que o cantor também, que é cantor de música gospel, não poderia buscar, através da lei, um incentivo nessa natureza, né? É verdade, tem uma linha fina aí para saber o que é religioso e o que não é na música, né? Igual a Isabel está falando. Tem uma poesia aí, né, Isabel? Porque assim, então por que o Roberto Carlos canta uma música que fala de Jesus, 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 Jesus? É Deus na religião cristã, mas para a religião não cristã pode não significar nada, né? Assim, no sentido de importância para os adeptos. E aí, digamos que um de nós aqui canta uma música também falando de Jesus e não seria aceito um projeto para financiar? Então, assim, tem uma linha fina para separar, para entender isso, perdão. O problema é o rótulo, né? Então, às vezes, vamos dizer assim, a pessoa religiosa, eu não quero falar aqui nem que é cristão, nem outro tipo de religião, mas ela se rotula e esse rótulo é que atrapalha. Né? A lei, ela está olhando o quê? A arte e a produção cultural. Né? Então, os projetos, eles precisam ter esse desenho, né? Porque se ele não tiver esse desenho, se ele tiver o desenho do rótulo religioso, ele não vai passar. Não é, Diana? Tem que pensar na equipe, da equipe que compõe, se ela tem experiência na área, quais foram os projetos anteriores. Então, tem que ir por aí. A igreja tem toda a condição de entrar com projetos, a gente está até tentando movimentar isso de alguma forma, né? Mas aonde que a gente esbarra? Na própria cultura, a nossa, né? A nossa maneira de entender a arte, de fazer arte. Mas a gente está num processo. Mas você fala assim, a forma de elaborar o projeto? Quer dizer, mas é mais do que isso, porque você pega... A linguagem do projeto, por exemplo. Você pega o roteiro lá, entendeu? Então, você olha aquele roteiro, você lê e interpreta o roteiro com um olhar rotulado. Por exemplo, gospel ou qualquer outra coisa, né? Então, é preciso ter um olhar jurídico, um olhar artístico, né, para você levar a sua proposta. Por exemplo, um coral... Doutora, eu vou pedir só mais um minutinho, nós vamos para mais um rápido intervalo, mas antes, quer fazer o seu advocacy? Sugestões, dúvidas? Então acesse e siga-nos agora em nossas redes sociais. Já já voltamos.
programa Advocacy já está de volta, conversando sobre a Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, com a presença da juíza doutora Luziane Barbosa, da advogada doutora Diana Gebrim e a professora Isabel Coimbra. E para você que chegou agora e perdeu os 2 blocos anteriores, basta acessar a Rede Super no YouTube e assistir novamente. Indique também para os seus amigos e colegas de trabalho. Quer conversar mais sobre esse tema? Então mande um WhatsApp para 31 98027 0984 ou entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e no Twitter. Eu vou voltar aqui, nós estamos já no último bloco e algumas coisas importantes da lei, né? Não é só o critério para aprovar um projeto, nós já falamos aqui sobre ele, sobre as formas de financiamento e a prestação de contas, né? Tão complicado esse assunto quando se trata de recurso público, do particular depois para ao poder público. Não, isso é uma atenção que o proponente ele tem que dar completa, ele tem que se dedicar muito. Porque muitas pessoas acham que por ser recurso público que não tem prestação de contas. Tem. Ela está numa instrução normativa, que é a instrução que eles mudaram esse ano, ela já era 01 de 2013, agora é 01 de 2017. Desde a liberação do recurso, todos os pagamentos eles têm que ser feitos com documento fiscal, com transferência bancária ou cheque nominal, seguindo o cronograma do projeto de execução, porque a partir do momento que, quando termina o prazo de execução, são 30 dias para prestar contas. Se não prestou contas, o Ministério da Cultura notifica uma primeira vez. Mesmo assim, se a pessoa se eximir de prestar contas, ela pode ir para a tomada de contas especial. Então, eu tenho casos, assim, isso acontece com muita frequência, por esquecimento, por descaso, até por inocência, porque às vezes esses proponentes eles contratam empresas de gestão inidôneas, que acabam ficando com toda a documentação e não prestam contas. E além, o proponente ele vai ser... Isso acontece com muita frequência. Eu estou com casos recentes e a lei ela vai cobrar não apenas a devolução do recurso recebido, juros, correção monetária. Então, um projeto que às vezes recebeu 50 mil, ele vai ter que devolver 100, porque ele não executou, ele não cumpriu o dever. Porque quando o proponente entra com o projeto na Lei Rouanet, ele está aderindo aos procedimentos de execução financeira e prestação de contas financeira e de objeto, porque não pode mudar o objeto, tem que entregar o produto que ele se comprometeu desde o início. E é criterioso, né, essa prestação de contas? Muito criterioso. E o Ministério da Cultura, já tem uns anos, eles investiram muito em pessoal, principalmente para liberar o passivo, porque o passivo de prestação de contas, ele era enorme, ainda é muito grande. Sim. Porque imagina a nível Brasil, quantas pessoas não propõem projetos todo ano, então eles tinham um passivo muito grande. Hoje não, e eles diligenciam com muita frequência. Você mandou a prestação de contas, menos de um mês depois você já está recebendo a cartinha acusando o recebimento de tais documentos, já te pedindo alguns que não tenham sido apresentados. E se você descumprir, se você pagou errado, você vai ter que devolver tanto um pagamento quanto todos, porque é isso que tem que ter muito cuidado, né? A gente vê, às vezes, assim, dá muito trabalho. Uma coisa, separar o proponente, o criador, do gestor financeiro. Porque a pessoa não dá conta. É igual assim, ter o artista para cobrar o ingresso, para cuidar do figurino. E fazer o show. Né? Fazer o show. Você faz o tudo no bombril, não dá conta, não consegue. Isso me preocupa, porque todo recurso público, tá no judiciário, sabe como que é, ele tem critérios para ser gasto e também tem critérios para prestar contas. E não é incomum, não só na área da cultura, mas na área social, na área do esporte, etc. Assim, esse parceiro do poder público para promover alguma ação, ele tem problemas na prestação de contas e as consequências são bem danosas para a pessoa ou para a organização. Normalmente vai a organização, a associação, o proponente, e vai também a pessoa física que responde por aquela organização, né? Isso se torna dívida ativa depois, porque não prestou contas, vai ser inscrito na dívida ativa, vai responder a tomada de contas especial, vai para o Tribunal de Contas. Num dado momento, aquilo que foi muito bom se torna
muito problema, complicado, se torna um problema muito grande. Sério. E com um detalhe, vai ter ação de execução fiscal para receber esse dinheiro. Ou seja, essa ação de execução da União, do Estado, do município, vai ter uma ação de execução para receber esse dinheiro de volta. Mas eu vou encerrar aqui a minha provocação para dizer, fazer até uma comparação, Luziane, com outra área do direito, porque é como se eu pegasse o dinheiro do poder público para produzir algo. Produzir, mas tem que devolver o dinheiro. Certo. Eu até costumo dizer, é como se uma empreiteira fosse contratada pela administração pública, ela faz a ponte, a via, a obra, seja lá qual for, na prestação de contas teve problemas, o poder público fala, me dá meu dinheiro de volta. Mas a ponte já está pronta, mas você não seguiu os critérios. São vícios, assim, de forma, né? São chamados vícios formais. Você entrega o produto, mas tem que devolver o dinheiro que você recebeu para produzir. Então, é uma complicação isso, né? E às vezes até dá uma ação penal também, né? É importante realmente que as pessoas que vão requerer esses benefícios, né, do fundo, que saibam, fiquem atentas a essa questão. Eu sempre falo que não adianta ter um livro lindo se sua documentação está toda equivocada. Então, não adianta. É claro que o cumprimento do objeto é um dos princípios, mas se não for feito da forma correta, não adianta nada, não valeu nada. Até na hora do gasto, né? Tem critérios para se gastar o recurso. Essa instrução normativa 01, ela é muito clara da forma que o proponente tem que realizar o gasto. Então, inclusive, aquisição de equipamento, se proíbe ou se não proíbe, ou em que condições que é permitido, as construções. Os valores, tem tetos de valores de pagamentos. A Fundação Getúlio Vargas, ela fez uma pesquisa por encomenda do Ministério da Cultura, que já está até muito desatualizada, que você até falou dos orçamentos, depois, até que você executa os orçamentos já estão defasados, mas tem um teto, até por região. Na região Nordeste, o diretor ganha no máximo tanto, na região Sudeste, então, aluguel de equipamento, eles têm um parâmetro, então você vai ter que seguir esse parâmetro, tanto para aprovação, quanto no final, número de funções, porque assim, às vezes fala assim, não, então eu quero que meu projeto, eu que faço. Não pode você fazer seu projeto todo. Então, essa tensão. Por isso que sempre ir na legislação, porque a gente não pode alegar desconhecimento da lei, ou então a culpa foi que eu contratei uma pessoa inidônea. Isso não né, o governo não para ele não importa, né? E a lei, eu acho que tem uma vantagem na Lei Rouanet, por ser uma lei de incentivo, porque o proponente pode contratar uma empresa ou uma pessoa para fazer a administração disso, prestação de contas, coisa que não é comum nos projetos sociais. Então, mesmo que tenha recurso lá que vem de incentivo via Fundo da Infância, Fundo do Idoso, não há possibilidade. Agora, pela legislação nova agora de que 2013, que é a Lei 2014, ela já admite que se contrate alguns serviços para aquele que apresenta uma proposta ao poder público para uma parceria, na área social. Mas na área cultural isso já podia, né? Ou seja, não precisa do proponente passar pela dificuldade de não saber gerenciar e não saber prestar contas, porque desde a elaboração do projeto, a execução e a prestação de contas, é possível colocar no próprio projeto recursos para pagar esse tipo de serviço, não é isso? Isso, é custo administrativo. Custo administrativo. Muitos proponentes, muitos agentes culturais, eles alegam que os recursos são tão pequenos que não têm recurso para pagar uma pessoa para administração. Mas a questão é melhor você apertar mais um pouquinho e ter alguém capacitado para fazer aquilo do que você ter que devolver o recurso total. Então, sim, tem a limitação, tem os tetos que é de 15% para custo administrativo e nisso inclui telefone, aluguel de espaço, contador, todo esse pessoal administrativo. Totalmente possível. No atual novo SALIC, eles exigem o mínimo de 15%. Eles até já pedem que você tenha aquele valor, porque eles estão vendo que existem problemas de execução financeira. Então, eles já alegam para você, eles já chamam a atenção para você colocar esse recurso. Certo.
Deixa eu só fazer uma colocação. Estamos sabendo que essa lei vai ser reformulada e vai entrar uma nova denominação, uma nova lei diferente. Com relação a essa crítica que se faz de alguns artistas ou algum segmento ser constantemente favorecido por essa lei, conseguir recursos dessa lei, não seria interessante que essa nova lei que vai ser proposta colocasse um escalonamento para ficar mais democrático? Ou seja, o artista que hoje recebeu o incentivo, ele só poderia receber depois de tanto tempo, entendeu? Para poder evitar esses comentários ou essas críticas que ficam, é ruaneiro, né? Frequentemente. O que você me diz sobre isso? Desculpa, deixa eu até provocar um pouquinho mais. E o que fazer, dentro da pergunta dela, para evitar, por exemplo, que o conhecido sempre tenha espaço, porque ele tem acesso a quem vai fazer a destinação, e os desconhecidos, que são a maioria absoluta, são pequenas iniciativas muitas vezes, não tenham acesso ao recurso? Já existe há muitos anos, desde quando o Juca Ferreira, que hoje é secretário de Cultura aqui de Belo Horizonte, que foi criada recentemente a Secretaria Municipal de Cultura, porque antes só existia a Fundação Municipal de Cultura. Ele, durante deve ter sido por quase 2 anos, ele circulou no Brasil estudando a nova legislação que chama Procultura, que ela vai ter essa escalonagem, mas não de devolução do artista. Ela tem escalonagem de isenção fiscal para o patrocinador. E alguns limites de divulgação. Então, assim, eles estão limitando nesse sentido. A lei, esse Procultura, já existe a legislação, mas ela não revogou a Lei Rouanet ainda. Então, existe uma nova que pensa nisso, que eu acho totalmente plausível também. Fica mais democrático, né? O Juca Ferreira, nessa época, eu estou falando dele, gente, porque assim, foi ele que fez isso mesmo. Ele questionava muito isso, de como o patrocinador conseguia a imagem, o projeto conseguia o dinheiro e o governo não recebia nenhum retorno nesse sentido. Então, por isso que a intenção é que o Procultura ele entre em vigor para atender isso. Quanto ao acesso, é difícil. A questão da Lei Rouanet é que você aprovou o projeto, você tem que ir na iniciativa privada. Então, quer dizer, realmente é quem conhece que acaba tendo acesso. A gente não tem, né? Pessoas normais, a maioria, né? A grande maioria não tem. Agora, no caso do Procultura, a maior parte do recurso vai ser fundo nacional. Então, já vai mudar, não vai ter que ir na iniciativa privada, vai ser o próprio Ministério da Cultura. Aquele que o próprio governo coloca o recurso. Coloca o recurso e aí as pessoas aprovam e tem muito a questão da democratização do acesso. Então, as regiões, Nordeste, Norte e Centro-Oeste estão sendo, inclusive, mais foco para que os mais projetos sejam por lá, porque a maioria hoje em dia é Rio e São Paulo. Ok, nós estamos chegando já aliás, nós já acabamos aqui, o nosso tempo está apertadinho, mas eu queria perguntar para a Isabel alguma coisa que ela provocou no intervalo, assim, bem rapidamente. Que gargalos que tem, que dificuldades que tem São muitos entraves, essa lei. né? Sim. Primeiro, mas isso assim, bem rapidinho que nós já estamos chegando ao final. Uma dificuldade que você já falou mesmo, que é a questão da aprovação, da dificuldade do brasileiro comum aprovar, mas outra questão é a própria captação mesmo, porque as estatísticas dizem que apenas 30% das pessoas que aprovam projetos conseguem executar. Porque você tem que pôr a pastinha debaixo do braço e bater na porta. Bater de porta então, por exemplo, um artista famoso que já é conhecido, né? Ele nem vai lá, ele manda alguém, né? Mas os grupos, ele tem que... E muitas vezes eles têm um não. Tem o projeto aprovado e não conseguem realizar. Ok. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer aqui a participação da professora Isabel, doutora Diana, doutora Luziene. E se você gostou deste tema ou quer nos sugerir novas discussões, não deixe de conversar conosco através das nossas redes sociais. Por hoje ficamos aqui e até o nosso programa Advocacy.
receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.